Cinejornal chegando e com mais notícias sobre nosso assunto preferido, o cinema brasileiro. Bom, e o Festival do Rio, gente, infelizmente chegou ao fim, mas no programa de hoje a gente te mostra mais um pouco da nossa cobertura do evento. Dá só uma olhada. E depois de 11 dias, o Festival do Rio chegou ao fim. As nossas equipes aqui, eu e Maria Clara Senra, corremos de um cinema para o outro para mostrar para vocês tudo o que aconteceu na Premiere Brasil. Hoje você conhece ainda mais 4 coproduções do Canal Brasil. Os documentários PRK 30 e Nada a Fazer e as ficções Pequenas Criaturas e 4 Meninas. Dara Lopes é uma das protagonistas do filme 4 Meninas e ela é simplesmente vencedora do Candango de melhor atriz no Festival de Brasília. Agora o filme faz sua estreia aqui no Rio, que é sua terra, né? Completamente diferente receber família e amigos aqui. Eu estou muito feliz, muito animada. É a primeira vez que a minha família e meus amigos conseguem ver um trabalho meu de tão pertinho, sabe? Então o coração tá palpitando aqui. Queria que você me falasse um pouco dessa história, dessa personagem, desse filme que se passa ali no final do século XIX e tem como protagonistas 4 meninas negras. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha personagem, a Lena, que ela é uma filha de Ansan, ela é uma mulher do fogo, ela é uma mulher da vontade e fazer ela foi uma descoberta de poder dentro de mim como uma mulher negra, estudar ela. Eu quero comprar essa cinha aqui. Vocês não podem. Vocês também não. A gente não vai mais servir vocês. Nunca mais. A gente está aqui honrando as nossas ancestrais, né? Mulheres que lutaram, mulheres que resistiram e que buscaram por direitos, né? De ser quem são. Então eu acho que fazer esse filme, celebrar esse filme no Festival do Rio é uma grande honra. Poder contar essa história, estar à frente, né, da direção desse longa-metragem. E eu acho que foi uma grande alegria poder ver ele aqui na tela, poder contar com a equipe do filme, porque uma diretora não faz um filme sozinha, então a gente precisa de todo mundo, né? E inclusive do público. Olá, eu sou Ângela. Prazer, Helena. Aquela ali, minha filha, Mariana. Tímida, coitada. Anny, queria que você me contasse como foi fazer esse filme, escrever esse filme, você assina um roteiro também, que é baseado nas suas memórias e um filme que você faz uma homenagem também à sua mãe. Esse é um filme muito pessoal para mim, é um filme que demorou muitos anos para eu fazer. Foi emocionante, foi uma experiência encantada para todo mundo envolvido, eu acho. Eu faço cinema há 25 anos e eu nunca passei por uma relação com a equipe, no final da equipe, de ter uma coesão, realmente assim, uma ligação tão forte com todo mundo. Foi feito em boa hora, assim. Tá tudo bem? Você mora aqui? Você deve estar exausta. Posso te ajudar? Não precisa. E eu achei, assim, muito significativo, né? Como uma cineasta vai contar a própria história da mãe, que é uma coisa tão sentimental, tão forte. Quando ela me convidou, eu fiquei primeiro muito lisonjeada, assim, dela. Ela falou que tem algumas coisas parecidas com a mãe dela. Então, primeiro fiquei muito lisonjeada. E depois, tentei, de alguma maneira, assim, ficar muito disponível para ela no set. Para que ela pudesse mesmo me moldar como se fosse uma massinha. A voz, o tom que eu fiz o filme, assim, tudo foi muito... prestando muita atenção nas coisas que a Anny falava e muito atenta ao emocional dela também, sabe? Até essa conexão. Que é isso, falar de mãe é muito forte. Sessão emocionante de Nada a Fazer aqui no Festival do Rio. Saguão lotado, cinema lotado. Queria que vocês começassem falando assim, com que sentimento vocês saem dessa sala, né? É muito lindo assim, a gente ter feito esse filme na pandemia. Um momento de muita incerteza e tá aqui hoje no Festival do Rio. Ver, né, o festival, que é um lugar de encontro, de celebração, do fazer artístico, do fazer cinema. E a gente fazendo esse filme com tanta incerteza, né, assim, sem saber o que ia ser do dia de amanhã, o que ia ser do presencial, do encontro. E é fato, sua filha é uma diretora de cinema que já foi premiada no Festival do Rio várias vezes. Como é que é estar com ela junto aqui? Mostrando esse filme que é muito também sobre a relação de mãe e filha, sobre a história de vocês, né? Sobre isso que é a maternidade. Esse filme foi uma surpresa, mas eu acho que o que é fantástico é
a maneira como a Leandra, o Gui e eu e Júlia pudemos fazer num limão uma limonada, ou seja, de um momento crítico na saúde mundial, de uma pandemia, de um momento de total isolamento, fazer um filme tão delicado, tão fluido de amor, fluido de compreensão, fluido de verdade, né? E da Mostra Retratos, aqui no Festival do Rio, participou o documentário PRK 30, o Rádio pelo Avesso, que é mais uma coprodução do Canal Brasil. Primeiro, queria que você explicasse para o público, porque as pessoas não conhecem o que era esse programa, né, de humor, assim. E também, é claro, a gente está falando de rádio, a gente está falando de som, mas você fez um filme. Então, como é que se dá essa construção? O PRK 30, eu acho que a gente pode falar isso, ele é, de certa maneira, um momento seminal da comédia popular brasileira. Você tem aí Chico Anísio, você tem Jô Soares, você tem toda uma tradição de uma comédia que nasce nesse programa de rádio dos anos 40. Ele foi o programa mais bem sucedido da Rádio Nacional, que era a rádio também com maior audiência no Brasil, que meio que uniu o Brasil continental, por assim dizer. Ele ficou 20 anos fazendo muito, muito sucesso. Eu diria que a gente acabou fazendo um filme sobre memória. E, sobretudo, sobre a maneira que o Brasil lida com a sua memória. Para o meu espanto, a gente meio que documentou o apagar sistemático da nossa memória. O que é aquela coisa, eu brinco para os meus amigos, que quando eu entrei nesse filme, eu estava querendo entender a alegria da comédia. E, no final, eu acho que a gente vive num país que ele também é profundamente triste, mas alegre, entende? A Bruna Linsmeyer já tem experiência no cinema de gênero. Ela fez O Amuleto, fez Medusa, fez Cidade de Campo, que tem uma pegada fantástica. E agora você aposta mais uma vez em Virtuosas. Queria que você me falasse da possibilidade de falar sobre assuntos importantes da sociedade a partir do gênero. Eu acho que de todos esses, o Virtuosas embarca um pouquinho mais no terror, com um pouco mais de sangue, um pouco mais de perversidade. Talvez seja uma das minhas primeiras vilãs, assim, uma mulher completamente perversa que passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. E eu acho que é muito legal a gente conseguir olhar para... Tudo acontece ali entre mulheres, né? As que sofrem, as que causam a sofrência, as que matam, as que morrem, tudo entre mulheres. Eu acho que é uma visão muito inteligente da Cíntia, de olhar para um terror feminista, assim. Eu sou uma mulher virtuosa. Virtuosas, ele vem também de um interesse muito grande de proporcionar para a audiência uma sensação talvez similar com o que é se deparar com as notícias o tempo todo aqui no nosso país. A gente ri de nervoso às vezes, a gente se indigna, a gente acha bizarro, um absurdo, às vezes tem tragédia e muitas vezes a gente sente medo. E o medo é a base do terror. Eu acho que o público vai rir, às vezes de constrangimento, vai identificar questões, vai sentir agonia. E na questão do terror feminista, eu acho que ele dialoga no sentido de trazer mulheres, personagens que são más, assim, que são monstruosamente humanas, porque também não adianta a gente ficar criando um monte de personagem que é só boazinha, que só sobrevive. A gente também precisa de mulheres assim mais tridimensionais. E o Brasil adora uma vilã, né? Mais uma? Yes, 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 yes. Isis Valverde, então, é protagonista de Quarto do Pânico, que é dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. Sua aposta, a primeira vez que você investe no cinema de gênero, né? Eu queria que você me contasse como é que foi essa experiência de filmar com a Gabi. Primeiramente, Gabriela, né? Era um desejo meu de conhecer o trabalho dela mais a fundo, estar no set com ela. Suspense realmente para mim é um gênero diferente, novo. Esse filme não é um remake, né? É uma releitura, o que é totalmente, se você olhar, é totalmente diferente de remake. Então essa releitura, eu tentei fazer a mesma coisa, é uma releitura da personagem, não podia me inspirar no que já existiu. Eu lembro do filme,
Sou apaixonada com a história, amo David Flint e a forma como ele conta a história, mas eu sabia que era um olhar diferente, era a Gabriela contando, são os dias atuais, né? A gente está falando de hoje em dia e é uma outra personagem, então eu me distanciei do filme antigo para construir ela. Gabriela, o que eu percebi na seleção do Festival do Rio esse ano, especialmente na Premiere Brasil, muitos filmes de gênero, a gente estava conversando sobre isso. Que momento é esse do gênero no Brasil? Eu acho que é um momento que vem sendo fomentado há alguns anos. A gente vem lá dos curtas-metragens, né, com muitos artistas que vêm fazendo filmes há muito tempo, que estão desaguando em longas agora. Então eu acho que o Brasil, ele elege esse gênero inconscientemente, digamos assim, para dar conta de questões que não são facilmente tematizadas na nossa sociedade, né? Questões que são atávicas da nossa sociedade, mas que eu acho que encontram na alegoria e no lúdico do gênero um escoamento interessante. Então, arrisco dizer que tem a ver com isso, né? Ato Noturno passou pelo Festival de Berlim, agora faz sua estreia, né, aqui no Festival do Rio. E esse filme é um thriller erótico, né? Acho que tem essa pegada do thriller mais forte. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa construção e o porquê, né, desse filme, como é que ele começa. Trabalhar com gênero já estava sendo uma vontade nossa há bastante tempo e a gente vinha desenvolvendo pouco a pouco nos nossos últimos projetos. E a gente quis agora, acho que dar um passo além nessa direção e fazer um filme que fosse divertido, que fosse tenso e que ainda assim seguisse abordando temas que são muito importantes para nós, né? Mistura de documentário e ficção, o longa-metragem Honestino conta a história de Honestino Guimarães, um ícone na luta contra a ditadura militar no Brasil. Aurélio, você traz aqui para o Festival do Rio, né, uma mistura de documentário e ficção, mas especialmente, né, uma história sobre um brasileiro muito importante para o nosso país, quem você conheceu, enfim, conviveu. Qual é o significado de ver que você concluiu essa história, que ela vai para a tela agora, será entregue para o público? Uma enorme satisfação. Enorme, gigantesco, né? Porque saber que o Honestino, apesar de ele ter sido sequestrado e assassinado e se tornar um desaparecido, ele continua viva, assim como a própria história é viva. E o desafio foi como encontrar uma pessoa que pudesse, sabe, incorporar, sabe, o Honestino. Mais uma vez, nós, estudantes de Brasília, vamos às ruas denunciar esses fascistas! Eu estou do lado de quem lutava pela liberdade, pela educação, pela democracia, como muitos jovens, como muitas pessoas que a gente viu nas ruas há pouco tempo, lutando pela democracia. Então eu me sinto muito orgulhoso, principalmente por também estar falando de uma história real e de uma pessoa que precisa ser lembrada. Mas lembrando que não é uma história sobre passado, é uma história muito presente. Aliás, é uma história mais presente do que qualquer outra coisa, né? Um presente muito real, estava prestes a acontecer. Então eu tenho muito orgulho de contar uma história de um cara que tentaram calar e não conseguiram. Você está sendo dirigido pelo Aurélio, interpretando um cara que morreu, né, aos 26 anos, um líder estudantil que foi sequestrado, que foi torturado e morto pela ditadura, e ao lado de um amigo dele, que viveu essas histórias com ele, é muito forte, é muito emocionante. Essa ditadura militar assassina que invadiu o UNB! E o Cinejornal de hoje vai ficando por aqui, mas você continua acompanhando a gente, né, nas redes do Canal Brasil. Você sabe, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, tá bom? Beijo pra você e até a próxima.